Olá, amigos, graça e paz. Entramos no 7º episódio e nesse episódio nós vamos tratar de 3 assuntos: o Armagedon, o juízo das nações e o milênio. Eu gostaria de iniciar esse episódio fazendo leitura de 2 passagens bíblicas que têm tudo a ver com o nosso estudo de hoje. O primeiro texto está no livro de Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno: Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti, porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então, Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em um dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio do Oriente para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e outra metade para o sul. Versículo 5. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus virá com todos os seus kadosh, santos. E naquele dia não se sentirá calor nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto, mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Versículo 8. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, e o Mar Morto, e a outra metade para o Mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão como no inverno. O próximo texto está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor, o Eterno: E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante, bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Olha o versículo 16. Então, os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós iniciamos, então, esse estudo fazendo 2 leituras que têm ligação direta com o assunto que vamos tratar hoje. Que esses 3 assuntos, eles na verdade, nós vamos tratar deles em separado, mas eles estão interligados, né? Quando começa um, o outro já está terminando, então eles estão diretamente interligados. O termo Armagedon só aparece uma vez, uma única vez, na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse. E foi o que nós lemos aqui. No versículo 16, diz que em hebraico é chamado Armagedon, um lugar. Então, só para a gente iniciar e ter um esclarecimento, Armagedon não é uma máquina de guerra, não é o nome de uma guerra, não é nada mais, nada menos do que um lugar. Esse lugar será travada
a maior batalha de todos os séculos. Nós vemos muitos filmes de guerras e eles retratam grandes combates, e esse combate que vai acontecer nesse monte, que é também chamado de Monte Megido, será a maior batalha de todos os tempos, né? Porque ali se reunirão todas as nações contra o povo de Israel. Você pode imaginar? Tudo que eles tiverem próximos para lançar mão e utilizar nessa grande batalha, eles vão lançar mão, eles vão utilizar com o objetivo de destruir, de aniquilar Israel. Nesse período, nesse momento, nós percebemos que o Armagedon, esse lugar, não é um lugar que aparece na Bíblia como sendo um lugar de uma batalha, que será a batalha decisiva. Assim, aleatoriamente. Nesse lugar, nesse Vale do Megido, como também é conhecido, foram realizadas grandes batalhas, né? Então, esse lugar não foi estabelecido por Deus simplesmente aleatoriamente, assim, vai ser ali. Não, é porque nesse lugar aconteceram grandes batalhas. Há mais de 5.000 anos atrás, grandes batalhas foram travadas ali. Gideão, por exemplo, foi um homem que liderou 300. Inicialmente ele tinha 32.000. Mas aí Deus, vendo que poderia acontecer de aquele povo se ensoberbecer, do tipo, fomos nós que vencemos, o nosso braço, então Deus mandou Gideão diminuir a quantidade de pessoas, de homens que iria levar para essa batalha, né, contra os midianitas, que assolavam o povo de Deus, devastando toda a plantação. Você pode imaginar que, não somente naquele tempo, mas também hoje, né? Mas naquele tempo mais ainda, a plantação não era sinônimo apenas de vender, comprar, mas era de subsistência de verdade. Por quê? Porque eles plantavam literalmente para comer. E aquela plantação, parte ia para comida, para eles, né, para sustento, armazenagem ali, e outra parte eles comercializavam, né, trocavam, para poder obter aquilo que eles não conseguiam obter sozinhos. Então eles buscavam em outros lugares. Mas a plantação, a lavoura, a colheita era fundamental para a sobrevivência. E aí os midianitas vinham e devastavam tudo, como gafanhotos, levavam tudo. Gideão foi um homem levantado por Deus para combater essa praga, né, de gafanhotos, que eram os midianitas. Então, Gideão vai com 32.000, só que Deus percebe que poderia acontecer deles acharem que foram os braços fortes, né, dos homens, as armas poderosas, a habilidade para a batalha. E aí Deus foi e mandou diminuir. Primeiro saíram 22.000, depois saíram 9.700 homens, restando apenas Gideão e 300. Gideão, com esses 300, venceu a batalha nesse monte Megido. Então, esse lugar é um lugar que realmente tem uma história. Neste mesmo lugar, morreram reis Acasias e Josias, nessa mesma planície. Deixa eu ler aqui, só para você. Eu separei aqui, ó, Joel 3:2, que é: reunirei todos os povos. O versículo 1.
Em verdade, naquela época e naqueles dias, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos, Joel 3, do 1 em diante, todos os povos, e os farei descer o vale de Josafá, isto é, Yahvé julga, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança, Israel, o meu povo escolhido. Então, essa batalha do Armagedon é uma batalha que vai ser travada em função de Israel, por causa de Israel. Todas as nações, elas vêm contra Israel e aí eles vão ser subjugados ali naquele lugar. Existe um teólogo que ele diz que quando você menciona esse termo Armagedon para qualquer judeu, ele, na hora, ele tem uma lembrança de todas as guerras sangrentas que ocorreram nesse lugar e ele associa, nesse momento, ele associa essa palavra à morte, à guerra sangrenta, a combates. Então, é uma tristeza muito grande, porque ele se lembra, o judeu ele estuda muito a história, né, de Israel, ele estuda muito o Antigo Testamento, então ele sabe que nesse lugar, no Monte Megido, Armagedon, aconteceram grandes batalhas. Logo, ele faz uma associação imediata desse lugar às grandes batalhas que ocorreram nesse lugar. Então, qualquer judeu que ouve essa palavra Armagedon, ele já associa a combates sangrentos, assim, coisas horríveis, que provavelmente ele não quer passar e acho que ninguém. Quando que vai acontecer essa batalha no Armagedon? Vai acontecer durante a grande tribulação. A tribulação, 7 anos, tem 2 períodos. O primeiro período, 3 anos e meio, que vai ser uma iminente paz, ou uma paz assim ilusória. Terminado o período de 3 anos e meio, que é a primeira parte, inicia-se o segundo período, a segunda parte, 3 anos e meio, 1260 dias. Então, esse período é que vai ser travada essa batalha no Armagedon. Nesse tempo, o mundo vai estar num caos social total. Caos político, caos econômico, guerras, instabilidade financeira, social, econômica. Então, tudo isso vai acontecer. Após a gente falou sobre isso quando a gente estava tratando do anticristo e das suas ações. Uma das primeiras ações do anticristo foi, seria, a gente está falando agora no período do Armagedon, então foi, antes, ele estabeleceu uma aliança com Israel. Essa aliança, após ser quebrada no segundo período da tribulação, vai se instalar um caos total. E aí, sim, essa batalha do Armagedon vai acontecer. Deixa eu ler para você aqui, Mateus, capítulo 25. Mateus 24. 24, 15. Mateus está aqui. 24, 15, aqui. Diz assim, e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Esse homem, esse anticristo, ele vai não somente romper o pacto de aliança, de paz com Israel, mas ele vai profanar ele vai invadir Israel e vai profanar o templo. E ele vai se promover o próprio Deus. Então, nesse momento, ele está assim, assinando a sua sentença de morte. Como esse homem, ele está fazendo de tudo, a gente tem que ter isso na mente, tá? Ele está fazendo, esse anticristo, ele está fazendo de tudo para não somente arrastar o máximo de pessoas, a gente falou sobre isso no episódio passado, arrastar o maior número de pessoas para junto dele, como também impedir
que as pessoas ouçam a verdade e aí tenham acesso à salvação, que a gente também falou, nesse período, apesar de muito sangrento, é um período também de grande oportunidade para a salvação, apesar de mais difícil, mas vai ser um período. O anticristo vai comandar, ele vai comandar essa batalha no Armagedon com um objetivo único, que é aniquilar o povo de Israel. Ele quer acabar. A gente sabe que isso não vai ser possível, né? Ele não vai conseguir, mas ele quer fazer. E para isso ele vai trazer todas as pessoas que ele puder, as pessoas, mulheres e homens ímpios que não se converteram, que não se arrependeram, demônios, forças malignas. Ele vai lançar mão de tudo que ele puder para tentar aniquilar. Deixa eu ler para você aqui Apocalipse 9,16. Essa tentativa de aniquilação, a gente sabe que não é a primeira vez. E ele vai lançar mão, e diz a Bíblia que serão 200 milhões de soldados. Está aqui, está registrado. Ó. Apocalipse 9, versículo 16. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20 mil vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Então, 20 mil vezes 10 mil, a gente vai chegar a esse número de 200 milhões de soldados. Então, ele vai lançar mão de tudo que ele tem, tudo que ele tiver para poder ele tentar aniquilar. E eu falo tentar porque é tentar mesmo. Porque sobre Israel, de Deus, há a mão poderosa do Senhor. Israel não conta apenas com tecnologia, com grandes equipamentos bélicos, armas. Israel tem tudo isso. A gente vê um país tão pequeno, mas com uma tecnologia tão avançada, um poder bélico assim tão forte, tão grande. Mas não é isso a arma principal de Israel. A arma principal de Israel é o Senhor, que está sempre com as mãos poderosas, potentes, sobre esse povo. Essa é a principal arma de Israel. E o anticristo, mesmo sabendo, ele tenta de todas as formas acabar com isso. Então, será uma guerra sangrenta, mas vitoriosa para o povo de Deus. Amém? Porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca perdeu. Quando nós vimos o povo de Deus sendo levado cativo, não era porque o inimigo era muito poderoso e nem porque Deus perdeu a batalha, ou fraquejou, ou falhou. Mas era porque Deus estava entregando o povo de Deus nas mãos do inimigo para ser corrigido. Lembra que a gente falou? Israel sempre andou num ciclo de pecado, correção ou punição, arrependimento e restauração. Ele sempre andou nesse ciclo. Mas nunca foi porque Deus falhou, porque o inimigo. O que me vem à mente nesse momento é o rei Nabucodonosor, achando que ele era o mais poderoso, né? Achando que ele era o mais poderoso, e ele não conseguiu. Por mais poder que esse homem tivesse naquela época, e por mais tempo que ele manteve o povo cativo, que foram 70 anos, ele não conseguiu aniquilar e não conseguiu destruir, porque Deus é com o povo de Israel. Amém? Os egípcios também, Faraó, achando que ele era o bambambam, né? O melhor dos melhores, a última Coca-Cola do deserto. Esse homem, ele vai atrás do povo, e chegando no Mar Vermelho, quando o mar se abre, ele acha também que pode passar. E ele até começa a passar. O mar se fecha de um lado e do outro, na frente e atrás, e ele, todos os seus cavaleiros e todos os seus cavalos morrem. Porque Deus, ele guarda o seu povo. Amém? A palavra profética declara especificamente que esses quase invencíveis exércitos invadirão a Terra Santa. Todos serão derrotados e mortos. Está aqui o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Todos esses
esses povos, essas nações, eles vão se reunir, se juntar para tentar aniquilar o povo de Deus. Mas eles se esquecem que à frente desse povo está o Senhor dos Exércitos. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então, não há a mínima possibilidade desses homens, né, dessas nações, por mais poderosos que sejam, vencer o povo de Israel, porque à frente de Israel está o próprio Deus, o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por nós. Amém? A partir de agora a gente vai começar a falar do juízo das nações. O juízo das nações é também conhecido como juízos dos bodes e das ovelhas. Por quê? Porque Deus faz uma separação, ele vai estabelecer os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes representam aquelas pessoas que não se converteram, que não se arrependeram dos seus pecados, que continuaram suas práticas pecaminosas, e ao passo que as ovelhas representam todo o contrário, né? Representa aqueles que se converteram, aqueles que não perseguiram Israel, ao contrário, sofreram junto com ele, com Israel. Então, essa separação vai ser estabelecida por Jesus no dia desse juízo. Existem duas passagens que tratam do juízo das nações. Eu vou ler para você uma delas, que está no livro de Joel, capítulo 3, que é o que a gente leu ainda há pouco. Versículo 2: Reunirei todos os povos e os farei descer o vale de Josafá, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança, Israel, o meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Esse julgamento se dará por causa de Israel, por causa do tratamento que as nações dispensaram para Israel, a maioria delas. Versículo 3: Lançaram sorte sobre a minha gente e entregaram meninos em troca de prostitutas, e trocaram meninas por vinho para se embriagarem mais e mais. Então, todas essas práticas com o povo de Israel vai trazer agora esse juízo. Amém? Uma outra passagem que fala é Mateus 25, 31. Mateus 25, 31 também vai falar desse mesmo juízo que vai ser estabelecido. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória, nos céus, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Por isso que o juízo das nações também é chamado de juízo dos bodes e das ovelhas, porque ele vai fazer uma separação entre bodes e ovelhas. E das nações. Esses eventos, eles são assim extremamente importantes, porque eles vão culminar no propósito principal do Senhor, que é levar a sua noiva para morar eternamente com Ele. Então, todos esses eventos, eles vão acontecendo e vão fechando o ciclo daquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Por isso que, desde o início, nós temos motivado e desafiado a cada um de nós a não ficarmos desesperados, apavorados com esses acontecimentos. Porque todos esses acontecimentos, primeiro, estão previstos. Segundo, Deus está no controle. E terceiro, ele vai ser estabelecido para dois grupos de pessoas. O juízo, a condenação eterna para aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e a vida eterna para aqueles que, mesmo diante do sofrimento, não negaram a Jesus. É por isso que eu não posso viver em pânico,
É por isso que eu não posso viver desesperado diante desses acontecimentos, por mais horríveis que sejam. Eu não estou aqui amenizando o acontecimento apocalíptico, aquilo que vai acontecer. A batalha no Armagedon, por exemplo, né? Eu não estou amenizando, eu estou dizendo que por mais que isso seja horrível, sangrento, nós, mesmo passando por isso tudo, nós vamos morar eternamente com o Senhor. Você tem que ter isso na tua mente. Amém? Eu falo isso constantemente porque é preciso que a gente entenda que isso não vai fazer parte da nossa vida. Amém? A gente vai morar com o Senhor eternamente. Quem será julgado nesse juízo? Especificamente as nações. Quem fará parte desse juízo? A pessoa mais importante, Jesus. Jesus vai estar junto. Jesus vai estar ali como protagonista, como personagem principal. Não vai ser mais o anticristo visto como o principal. Porque por mais que ele não seja, ele vai se colocar numa posição muito, muito privilegiada. A verdade é que o Senhor vai reinar para todos sempre. Amém? Vamos falar agora do milênio. O milênio é um período de 1000 anos que o Senhor Jesus vai reinar aqui sobre a terra, estabelecido. O que acontecerá no milênio? Na terra vai haver o governo junto com os crentes. Então, esse governo de Jesus, que vai ser chamado também de teocracia. A teocracia, o que é? O governo de Deus. É como era no tempo passado, no Antigo Testamento. Né? Antes dos reis, quem governava, quem comandava era o Senhor. Quando eu digo quem comandava, era diretamente. A teocracia é o governo de Deus. Um povo sendo governado pelo Senhor. Aí o povo pede reis, né? Porque todas as nações tinham reis, aí o Senhor, Deus, entrega Saul como rei de Israel. Não escolhido pelo Senhor, mas escolhido pelo povo. E aí começa o período dos reis, a partir de Saul. Nesse período aqui do milênio, vai voltar essa teocracia, que é o governo do Senhor. Haverá paz durante o milênio? Sim. Por quê? Porque Satanás, deixa eu colocar aqui, Apocalipse 20, Satanás vai ficar preso. Então, se ele vai ficar preso, ele não vai poder estabelecer nenhum tipo de obra maligna na terra. Aí pode ser que alguém diga assim, mas Satanás é um espírito, como pode ele ficar preso em cadeias? Deixa eu ver aqui para você. Apocalipse 20, do 1. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás ele foi preso, logo, ele não tinha condições de fazer nenhum tipo de maldade. Como que ele foi preso, mesmo sendo espírito? Por causa do poder da palavra, por causa do poder de Deus. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e ele pode prender Satanás, mesmo sendo ele espírito. Amém? Ele põe Satanás em cadeias e faz isso por causa do seu poder. Quando acontecerá o milênio? O milênio acontecerá após o julgamento das nações. Logo em seguida, após o julgamento das nações, acontecerá o milênio. Esse milênio, ele fará parte desse processo que vai culminar na vitória total do povo de Deus, no que nós chamamos de coroação da caminhada cristã. Quem fará parte do milênio? Especialmente o povo judeu. Né? O povo judeu vai estar junto nesse milênio, porque Deus tem planos, né? Que
proféticos para esse povo. E essa vai ser a última dispensação. A última dispensação, e o povo judeu é parte desse plano profético do Senhor. Então ele vai fazer parte até que termine esse milênio. Como que vai terminar esse milênio? Esse milênio vai terminar, como o próprio nome diz, milênio, ele tem 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto para em seguida ser totalmente derrotado, lançado no lago de fogo e de enxofre, onde ali ele vai ser atormentado eternamente. E vai atormentar também aqueles que forem para lá. Então, o milênio, após 1000 anos, Satanás será solto, vai tentar de tudo para arrastar alguém com ele, né, daqueles que ficaram, e com certeza vai ser um período em que vai haver assim muita guerra, né, vamos dizer assim, espiritualmente falando. E quando ele for totalmente derrotado, aí nós já estaremos na glória, e aqueles que estiverem aqui vão também participar dessa glória eterna, junto com aqueles que são do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que tudo isso pode trazer assim um certo, vamos dizer assim, terror psicológico para algumas pessoas, mas tudo aquilo que nós não conhecemos traz um certo medo, traz um certo terror. E quando nós conhecemos e começamos a imaginar como poderá ser, esse terror pode ser aumentado. Mas o que nós propomos nesse estudo do Apocalipse, basicamente, é que você passe a conhecer o Senhor Jesus. É que você passe a entender quais os planos do Senhor para a tua vida. Para que você comece não a buscar quem é o dragão, quem é a besta que subiu do mar, quem é a besta que subiu da terra, mas comece a buscar quem é Jesus e o que ele faz na sua vida, ou o que ele pode fazer na sua vida. A partir daí, o teu coração é tomado de uma graça tão maravilhosa, de uma paz tão intensa, que eu tenho certeza que você será incapaz de pensar de maneira aterrorizante acerca desse fim. Amém? Porque quando você pensar nesse fim, você vai pensar exatamente como deve ser pensado, que você estará com o Senhor. E isso é que importa. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu te agradeço pela sua companhia, eu te agradeço pela sua atenção, e lembrando a todos que esse estudo do Apocalipse ele vai ao ar, vai para o YouTube toda terça e quinta às 13h30 da tarde. Então, a partir de 13h30 de cada terça e de cada quinta-feira, a gente tem colocado um episódio. Nós terminamos hoje o episódio número 7 e na quinta-feira entramos no 8º episódio, que é a reta final. Amém? Lembrando que a gente tem um material também no nosso site. A gente tem um link lá na bio do Instagram, você pode entrar ali e baixar o material que você quiser, rever o vídeo a hora que você quiser. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nós temos também uma novidade, a gente vai fazer, eu acredito que vai ser pelo Instagram, que é o mais acessível a todos, também o mais rápido, né? Que é um sorteio muito bacana, o livro C.S. Lewis, amém? Eu não sei se são 2 ou 3 livros, mas é uma coleção assim absurda de boa, amém? Quem ganhar vai ser realmente abençoado, vai gostar muito. C.S. Lewis é
é imperdível. Amém? Um autor que todo mundo gosta de ler. Eu me despeço agradecendo pela tua companhia e desejando que você esteja conosco na quinta-feira para encerrarmos essa série Apocalipse. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.